Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral, o digno professor Hélio, que se faz presente aqui nesta tarde, e os futuros profissionais. Meu muito obrigado por comparecer nesta tarde a este tribunal em especial. É uma jurisdição especializada em que tem um amplo campo de atuação, seja na órbita jurídica, administrativa, fundamentalmente, com viés social e político. É importante nós fortalecermos a cidadania e, notadamente, a democracia. E só com efetiva participação e engajamento de todos e de todas é que nós teremos perspectiva de dias melhores. Então, todos sejam muito bem-vindos nesta tarde. Eu indago aos eminentes pares se podemos considerar aprovada a ata da sessão pretérita. Eu quero participar a todos que continua adiado o adiamento, na verdade, o processo zero da pauta eletrônica, é o 0601-660, que será retomado o seu julgamento a pedido do relator na sessão do dia 14/11. Atendendo um pedido de preferência não tem sustentação oral? Não tem sustentação oral, mas nós vamos fazer um sorteio, segundo o professor Hélio, de um dos alunos para fazer essa sustentação oral. Ele havia pedido e isso seria uma grande surpresa nesta tarde. Já está aqui, nós vamos fazer um sorteio. Então, o processo é 2.2, número 843, é um recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, cargo vereador, corrupção ou fraude, candidatura feminina fictícia, preenchimento por cota. Na verdade, esse processo se trata de continuação do julgamento. Ele é da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, que negou o provimento, colhido o voto do revisor, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, ele acompanhou o relator. Aí a segunda vogal, doutora Vanessa Curti Perenha, ela deu provimento, portanto ela abriu divergência. Nisso, pediu vista o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, compartilhada esse pedido com o doutor Mário Roberto Cono de Oliveira e a minha pessoa. E ainda falta colher o voto também do digno colega desembargador Pedro Sakamoto. Então eu passo a palavra, no primeiro momento, ao doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Presidente, trata-se de recurso eleitoral em ação de impugnação de mandato eletivo de relatoria do eminente Dr. Ulisses Rabaneda, no qual se alega fraude em relação ao percentual de cotas de gênero nas eleições municipais de 2016 no município de Figueirópolis do Oeste. Afirma o recorrente que a candidatura da recorrida Johanna Silva Morim foi fictícia, pois obteve apenas um voto, que não o seu. Tampouco realizou atos de campanha. Aduz tal conclusão enumerando as razões. A conclusão acerca da prática do ilícito eleitoral revela-se inconteste e duvidosa a partir das seguintes circunstâncias concretas devidamente demonstradas nos autos.
1. A candidata não entregou qualquer material de campanha. 2. A candidata obteve apenas um voto, pelo que é forçoso reconhecer que nem ela mesma votou em sua candidatura. 3. A candidata pedia votos para seu pai. 4. A candidata sequer preocupou em desistir formalmente do pleito eleitoral, cuja deficiência a coligação e seu representante não procuraram sanar. O digno relator concluiu por negar provimento ao recurso, argumentando que pelo fato de a candidata supostamente fictícia ter recebido voto de ao menos um eleitor, isso levaria a, abre aspas, inexorável conclusão de que, em algum momento, campanha em favor da candidata foi feita, já que o eleitor não iria adivinhar o número dela e lançar aleatoriamente na urna, fecha aspas. Aduz ainda que o fato de estar grávida e ter que manter repouso por problemas de saúde não permitem concluir que a candidatura seja fraudulenta. Ao final, destaca o relator que, aspas, a despeito da presente ação visar a correta aplicação de importante ação afirmativa, fosse ela julgada procedente, seria cassada por arrastamento, a única mulher eleita daquele município, fecha aspas, quem seja Célia Ferreira Marques. Pois bem, a norma que a parte recorrente alega ter sido fraudada, introduzida pela Lei 2034, de setembro de 2009, tem como objetivo atenuar a desigualdade entre homens e mulheres, notoriamente conhecida nos mais diversos segmentos e não diferente em nosso sistema político. O legislador inseriu... Só um minuto. O legislador inseriu no artigo 10, que trata sobre o registro de candidatos em proporção ao número de lugares a preencher, o parágrafo 3º, que estabelece um percentual mínimo de 30% e um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, in verbis, ou palos ei da leitura. Anota-se que a evolução legislativa aprimorou a técnica do dispositivo, pois a redação anterior era no sentido de que o partido ou coligação deveria reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A redação atual é mais incisiva, preencherá. Veja-se a redação anterior. Ela falava deverá reservar. Pois bem, a impugnação de mandato eletivo tem aspecto constitucional no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal, e seu objeto é a desconstituição do mandato eletivo do candidato que utilizou de expedientes irregulares para fraudar ou viciar a vontade popular. É claro e inquestionável que a apuração e a condenação por eventual desvio da norma exige prova efetiva de que houve a intenção em fraudar, tendo em vista a gravidade das penalidades. A ausência de prova contundente desautoriza o reconhecimento da fraude, considerando os reflexos de uma eventual condenação consoante os julgados citados no mesmo sentido. O acervo probatório constante dos autos conduz ao fato de que a candidatura de Johanna foi, de fato, mero elemento figurativo para possibilitar a indicação de um número maior de candidatos da coligação à Câmara Municipal. Entretanto, pelas razões expostas, seria um contrassenso admitir que aquela candidata que não teve benefício com a fraude, pelo contrário, poderia até mesmo ter sido escolhida ou indicada para suprir a mesma exigência legal, uma vez eleita, perdesse seu mandato por arrasto. Fica claro no trecho do depoimento prestado por Johanna, extraído do voto do relator, que essa somente se disponibilizou à candidatura após a solicitação do partido, o que coincide com a notificação da coligação pela Justiça Eleitoral para cumprimento da cota de gênero. Então ela pontuou que na segunda reunião que teve, que ela resolveu sair candidata, que já tinha interesse, mas por causa do pai, e logo quando falaram que ia precisar de mais uma, eu tinha interesse, eu decidi. E quem disse que iria precisar de mais uma? Perguntou a promotora. Não disseram que faltaria. E eu já tinha interesse na primeira reunião, só que eu fiquei com um pouco de receio, né, de me disponibilizar, e logo eu fiquei sabendo que precisaria. Pois bem, o que se persegue é que, para dar áreas de legalidade, buscam-se candidaturas femininas para dar cumprimento à cota, ainda que esta sequer tenha se colocado como candidata na primeira convenção.
Conforme bem assinalado pela eminente colega doutora Vanessa Curti em seu voto, não obstante o depoimento prestado pela candidata de que o decorrido alguns dias da campanha passou mal por conta de infecção e teve que ficar de repouso total, os atestados médicos juntados pela requerida dizem respeito não somente a afastamento para ir à consulta, sem inserção de nenhum motivo médico. O único atestado que tem CID, folha 173, corresponde à licença maternidade já em janeiro de 2017. Portanto, os atestados apresentados justificam no máximo o pré-natal, que todas as gestantes devem fazer para acompanhar o desenvolvimento da gestação. Parto dessa premissa, coadunando-me com o voto exarado pela eminente vogal, qual seja a de que, no caso concreto, resta configurada a fraude. Acerca do tema, o posicionamento majoritário é o reconhecimento da fraude ocasiona o deferimento in totum do DRAP, demonstrativo de irregularidade de atos partidários. O fundamento seria de que o vício ocorreu no nascedouro do registro, isto é, com a prejudicialidade na integralidade da coligação, independente se do sexo masculino ou feminino, e até mesmo eventuais desistências ou abandonos no decorrer do processo. Em consequência, anulam-se todos os votos por eles obtidos e procede-se à nova totalização dos votos para a obtenção de novo quociente eleitoral. Conforme já apresentado nessa corte, já me posicionei em outras oportunidades de sentido diverso. Aliás, em meio ao crescente número de ações sobre o assunto neste tribunal, tenho me convencido mais e mais de que a cassação dos mandatos das candidaturas do sexo feminino, como efeito unitário do litisconsórcio passivo necessário, desatende ao escopo da norma. Basta observar os inúmeros recursos que recebemos com os mesmos fatos, suposta tentativa em burlar a cota de gênero. Conforme bem delineado pela excelentíssima colega doutora Vanessa Curti, o TSE divulgou em seu portal, após o levantamento estatístico, de que nas eleições de 2016, 16.131 candidatos terminaram a eleição com votação zerada, sendo que desse montante salta aos olhos a desproporcional diferença entre as candidaturas masculinas e femininas, pois 1.714 se referem a candidatos homens e 14.417 a candidatas mulheres. A igualdade entre homens e mulheres é uma garantia fundamental estabelecida na Constituição Federal. Contudo, não podemos ignorar que, na prática, há uma abissal disparidade. Destaque, em coerência com o espírito da lei e a tutela das pessoas por ela protegidas, é que deve ser refletida a situação das mulheres que não participaram da fraude. Sabendo que a finalidade expressa é a de conferir a participação feminina no pleito, as mulheres com candidaturas legítimas não podem sofrer os reflexos da ação, que é justamente apurar a não observância da lei direcionada para elas, sob pena de torná-la a norma anacrônica. Não há para elas, mulheres eleitas, os elementos indispensáveis a dar asa à condenação, quais sejam contribuição para a prática ou benefício em concorrência do ilícito. O dispositivo legal em questão é fruto de uma evolução histórica que almeja romper com a prática excludente da participação feminina na política. É preciso debater isso de forma profunda, em especial no âmbito legislativo, em sua função legiferante, e no judiciário, em sua função de garantir os direitos estatuídos. Consoante já se disse, o posicionamento majoritário é no sentido da anulação de todos os componentes da chapa, da coligação ou do partido, mas esse posicionamento prejudicaria bastante as mulheres que não participaram da fraude, porque terão seus diplomas cassados, o que se nos afigura da vênia um contrassenso. Esse argumento sustenta-se na premissa fática de que elas não contribuíram para a situação, tampouco foram beneficiadas pelo ilícito cível eleitoral sob investigação. Por isso, nada justifica a cassação do mandato das candidatas, principalmente aquelas efetivamente eleitas, ainda as suplentes. Nesse cenário, a lógica de que as mulheres estão sendo utilizadas para garantir candidaturas masculinas somente deveriam ser cassadas as candidaturas masculinas, preservando-se as mulheres que foram eleitas ou estão na suplência. Por isso, firmamos o argumento em sentido contrário ao majoritário, no sentido de limitar a nulidade àqueles que a ela deram causa. A ideia básica é aquela segundo a qual aquelas mulheres que foram eleitas ou suplentes, ou mesmo que participaram das eleições e não venceram,
pela coligação / partido não podem ser prejudicadas pela nulidade a qual não deram causa. Se o partido não observou a cota feminina por intermédio de candidaturas laranjas ou fantasmas, elas não podem sofrer as consequências desse ato, mesmo porque a ele não deram causa. Não há um link entre o ato viciado, ato de fraudar, que é praticado pelo partido, e a conduta dessas candidatas. Dessa forma, deve haver a secção do DRAP, extirpando-se dele a parte viciada, aproveitando-se aqueles que não estão maculados ou que não contribuíram para o vício. Nesse contexto, deve-se dissecar a parte maculada do DRAP com reflexo nos registros dos candidatos do sexo masculino que se beneficiaram com as candidaturas fictícias e manter-se a parte ígida e imaculada, registro das candidatas que não se beneficiaram com o ato. É uma vertente do aproveitamento dos atos válidos. Trata-se de uma regra basilar do direito material e do direito processual. Neste, o argumento é fundado na máxima: não há nulidade se não houver prejuízo, segundo o qual não se declarará essa nulidade, no caso específico, ou benefício por parte destas com a fraude perpetrada. A nulidade da integralidade do DRAP configura quebra do dever de proteção ao direito fundamental das mulheres de igualdade na participação política, ou seja, equivaleria a invocar-se uma norma protetiva, o artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, em prejuízo às mulheres que são objeto da proteção, em franca contraposição ao desiderato normativo. O Brasil, Estado democrático de direito, deve prezar pelo dever de proteção aos direitos fundamentais, no sentido de uma atuação positiva do Estado, tanto no âmbito legislativo, que elaborou a norma protetiva, quanto no âmbito do judiciário. As candidatas não podem, por esses motivos, pagar pela incúria do partido, que burlou a norma do artigo 10, parágrafo 3º, mesmo porque estão de boa fé nesse contexto. Quanto à distribuição dos votos no sistema proporcional, vereadores, deputados federais, estaduais e distritais, o dispositivo normativo em estudo adequa-se ao artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que aduz: serão nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. De uma leitura sistemática dos parágrafos 3º e 4º, depreende-se que há uma secção conforme a nulidade dos votos atribuídos a candidatos inelegíveis ou não registrados e as suas respectivas consequências. Isto porque, se a nulidade for antes das eleições, os votos serão declarados nulos. Já se a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro ocorrer após a realização da eleição ao qual concorreu o candidato alcançado pela sentença, os candidatos serão cassados em face do cancelamento do registro ou do diploma, mas não haverá nulidade dos votos, porque eles serão contados para o partido pelo qual concorreu o candidato. Em consequência, os votos serão atribuídos ao partido e serão utilizados para efeito de cálculo do quociente partidário, mesmo que o parlamentar tenha perdido o seu mandato. Eu anoto um julgado do TSE, poupo Vossas Excelências da leitura. Como já se sustentou, a fraude é elemento íncito à ação de impugnação de mandato eletivo, quer pelo artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, quer pelo artigo 222 do Código Eleitoral, que faz remissão ao artigo 237. Pois bem, necessário proceder-se à interpretação sistemática dos dispositivos do Código Eleitoral para se chegar a uma resposta adequada. Os eventos geradores de fraude são posteriores ao pleito de ordinário, pois as fraudes são verificáveis por fatos que são possíveis de analisar mais facilmente ex posteriori às eleições, como voto zerado, votação pífia, abandono da campanha, arrecadação e gastos zerados, fatos esses que são incompatíveis com a peleja eleitoral. Mais do que nome e foto na urna, a efetiva participação da mulher exige um engajamento na campanha, o que se externa por posturas ativas. Ante esse contexto, deve-se aplicar a regra do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, determinando o aproveitamento dos votos para a formação do quociente partidário. O TSE tem entendimento segundo o qual
No caso em pauta, os votos do candidato cujo registro encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral não são anulados, mas contados a favor da legenda, pela qual o parlamentar posteriormente cassado se candidatou, por força da aplicação do Código Eleitoral. Citei alguns julgados pertinentes ao tema. O entendimento mais plausível, de modo a se assegurar a efetivação do direito fundamental à igualdade na participação política, é a aplicação do mencionado entendimento, com a contagem dos votos para a legenda. De nada adiantaria, a pretexto de garantir a referida igualdade, declarar a nulidade dos votos e, eventualmente, prejudicar as mulheres eventualmente eleitas. A não anulação dos votos e a sua contagem para a legenda não pode ficar restrita à declaração a posteriori de causas de inelegibilidade ou desrespeito das condições de elegibilidade, quando o candidato concorre com o registro sub iudice por força de liminar concedida pela Justiça Eleitoral. Essa interpretação é por demais restrita, além de prejudicar in totum a manifestação popular externada nas urnas. Por isso, de-se aplicar a regra aos casos referidos no artigo 222 do Código Eleitoral. As seguidas decisões do TSE aplicando a regra de aproveitamento dos votos para os partidos, em caso de cassação de mandato por fraude e abuso de poder. Por todos, citem-se os julgados apontados. Tampouco há de se alegar a aplicação do artigo 16A da Lei das Eleições, pois ele contém como cláusula substancial que o registro esteja sub iudice na data das eleições, que não é o caso. Vou poupar da leitura dos julgados, tá? 2 julgados. Desse modo, em caso de fraude eleitoral, decorrente do registro de candidaturas femininas fraudulentas, devidamente apurado sob o palio da cláusula fundamental do devido processo legal, a nulidade dos votos atribuídos aos candidatos beneficiados pela manobra fraudulenta será parcial e os votos respectivos serão atribuídos à legenda, sob o manto da qual os referidos candidatos concorreram. Não haverá, pois, a nulidade dos votos em decorrência da fraude. Deverá haver a cassação de registro e dos diplomas dos candidatos beneficiados pela fraude e, concomitantemente, o aproveitamento dos votos obtidos por intermédio da fraude para o partido, com a finalidade da manutenção dos mandatos obtidos pelas candidatas que obtiveram o êxito eleitoral e daquelas que realmente concorreram, mas não se elegeram, garantindo-se a eficácia da norma protetiva dos direitos políticos passivos femininos. Em uma interpretação sistemática da norma retro com as disposições constitucionais, seria, com devida vênia, um contrassenso a inclusão das demais candidaturas femininas na ação e na cassação dos diplomas. O real propósito é o de inclusão das pessoas em condição de vulnerabilidade, reconhecidamente conferida pela lei e, por consequência lógica, devem ser preservadas as mulheres que foram eleitas ou estão na suplência. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso eleitoral para determinar a cassação dos registros e dos mandatos de todos os concorrentes que obtiveram proveito com a fraude, o que, no caso concreto, se restringe à candidata Johanna Silva Morim e aos candidatos do sexo masculinos pertencentes à coligação partido que deu origem à fraude, mantendo-se deferido o DRAP para que se ressalvem as candidaturas femininas de quem não se locupletou às custas da fraude realizada e para que os votos tingidos pela fraude sejam computados ao partido coligação pelo qual concorreram os candidatos. É como voto, senhor presidente. Eu colho o voto agora do digno Dr. Mário. Então, nós temos uma seguinte situação. Nós temos o voto do relator e do revisor no sentido de negar provimento. Aí, a doutora Vanessa está provendo plenamente o recurso. E o doutor Antônio Veloso está dando provimento parcial, né? Então, na verdade, nós temos, pelo voto médio, entre os dois votantes mencionado, nós temos pela parcialidade. O doutor Mário está com a palavra. Eu posso ouvir a opinião dos estudantes primeiro? Pode. Como que é? Pede auxílio aos universitários? Bom, primeiramente, eu acho bem
questionável. Apenas para contribuir a isso que o senhor perguntou aos universitários, eu quero dizer aos senhores que em um certo tempo na Alemanha era comum os tribunais alemães, diante de um caso de uma certa complexidade, ele encaminhava o caso à faculdade para que os alunos, quer dizer, a academia pronunciasse. Então, diante do pronunciamento, retornava a matéria ao tribunal e aí sim o tribunal decidia. Então, o que o doutor Mário está a fazer, provocando os senhores, não é uma coisa estapafúrdia, é uma coisa fora de um contexto, é notadamente histórico, porque isso já ocorrera numa parte da Europa, né? Ocorre que por que se suspendeu essa prática no passado? Porque, infelizmente, algumas pessoas começaram a querer usar isso para obter vantagens. Então, foi daí que suspenderam a consulta à academia. Então, fica aqui apenas essa observação a vocês que estão nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu vejo que muitas vezes o legislativo, querendo proteger, acaba desprotegendo. Quando cria-se essa percentagem, 30% para as mulheres candidatas, é lógico que se não houver o voluntariado em 30% dos seus candidatos de mulheres que queiram participar, o partido tem que sair à caça, né, dessas mulheres. E como elas são mais inteligentes que os homens, a maioria não quer. Então tem que sair à caça. Aí acaba convencida pelo marido de por alguém que vai receber um cargo, que vai ter uma promessa, e acaba lançando o nome, muitas vezes utilizada como laranja. Uma rápida crítica a essa lei. Se quisermos, então, dar realmente a condição da mulher nas nossas câmaras e no Senado, que coloque essa cota de 30% para homens e mulheres para não haver essa disparidade entre os eleitos, ou seja, não poderá nenhum do sexo ultrapassar a 70%. Aí fica mais ou menos garantido. E a gente vê muito disso nessas questões, principalmente cidade do interior, que realmente pode ser o caso de não ter mulheres interessadas em participar da Câmara Municipal. Bom, feita essa consideração, para dizer também que eu não concordo, muito embora acho louvável essa atitude de renovação promovida pelo colega Peleja, eu acho que acaba também não protegendo as eleitas, porque cria também uma disparidade, uma injustiça com aqueles candidatos homens eleitos e que também não participaram desta fraude. E é difícil você dizer este ou aquele foi quem cometeu a fraude. Então, se é injusto com as mulheres eleitas, é injusto também com os vereadores homens eleitos, que poderão não ter participado desta fraude. A lei é essa. Pode ser justa, pode ser injusta, mas é a lei e eu prefiro manter aqui o princípio legalista. Então, deixo de acompanhar o meu colega nessa inovação, muito embora entenda este princípio, e acompanho também pela negação do recurso. Antes de colher o voto do digno colega Bragado P. Sakamoto, eu também tenho voto escrito e é no mesmo sentido do digno relator, né? Eu não vi uma evidência de uma certa potencialidade que demonstrasse essa fraude. Até faço os apontamentos que a respeito do gasto, né, que nesse sentido, a título de exemplo, o candidato Henrique Meirelles, ele gastou 57 milhões e 30 mil reais, recurso próprio. E ele obteve 1.288.000
1.950 votos, tendo sido superado na votação pelo candidato Cabo Daciolo, que com modestos R$ 9.591,37, gastos em sua campanha, ele conquistou 1.348.323 votos, né? Então isso, creio que não haver uma relação direta de proporcionalidade entre gastos de campanha e votos obtidos, de modo que o poder de convencimento do candidato diante do eleitorado em prol de sua campanha pode ser elencado como um importante fator que afeta o resultado advindo das urnas. Aí eu venho fazendo algumas outras incursões, mas a conclusão do voto é para acompanhar o digno relator, portanto, para negar provimento ao recurso. Desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, a candidata Johanna, ela, como consta aqui da sentença e também do voto do ilustre relator, ela participou de todo o processo eleitoral, assinou a ata da sua designação, participou de atos de campanha através de confecção de santinhos, contratou cabos eleitorais, promoveu reuniões e visitas, participou de comícios, ainda que não tenha usado da palavra, segundo foi apurado durante a instrução. O fato dela estar grávida e ter que manter repouso por problemas de saúde, comprovado por atestados médicos, para os quais não houve qualquer questionamento por parte do impugnante, não permite concluir que a candidatura seja fraudulenta. Eu não entendo assim também que houve fraude, né? Porque ela participou de todo o processo eleitoral, fez campanha inclusive. Agora, o fato dela obter um voto, né, não significa isso que ela fez a inscrição dela para participar de uma fraude. Não posso concluir dessa forma. Eu não sei quem votou nela, e ela também não consta, em tese, parece-me que ela nem teve o voto dela, mas ela pode ter anulado o voto dela, ou pode ter votado em outro candidato. Isso não significa que houve fraude. Portanto, senhor presidente, com todas as vênias, as divergências, eu não tenho a menor dúvida em acompanhar o ilustre relator. Então proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Vencidos a segunda vogal e o terceiro vogal. A segunda vogal, como já havia consignado, ela proveu o recurso e o terceiro vogal provia parcialmente. Em mesa, para continuação de julgamento, eu trago 2.1 da pauta 47.520. O assunto aqui é um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, abuso do poder político, autoridade de Bom Jesus do Araguaia, 53ª Zona Eleitoral. Esse processo é da relatoria do Dr. Antônio Veloso Pereira Júnior, onde nós tivemos a primeira matéria apreciada de tempestividade, que foi afastada. A ilegalidade de documentos juntados também foi afastada. A ilicitude da gravação ambientais realizada também afastou, rejeitou a prejudicial e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso. E que
O primeiro vogal, o Dr. Mário, deu voto divergente, divergiu, dando provimento ao recurso. E negou o provimento ao recurso depois pela coligação, construindo uma nova história. O segundo vogal, o desembargador Pedro, acompanhou a divergência. O doutor Ulisses Rabaneira acompanhou a divergência. Nisso, pediu vista ao doutor Ricardo Gomes de Almeida. A doutora Vanessa e a minha pessoa aguarda, portanto, o pedido de vista. Com a palavra, o doutor Ricardo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a palavra anteriormente ao excelentíssimo doutor Ricardo para proceder a uma retificação do meu voto. Ou não? Senhor presidente, apresento de forma espontânea adendo ao voto com a finalidade de melhor esclarecer alguns fatos. Importante ressaltar, e só a título de esclarecimento, eu só queria pontuar, e nesse caso são 3 fatos precípios. Tá? O primeiro deles é em relação a 2 motoristas, tá? Que segundo se consta, era motorista de transporte escolar, e o candidato a prefeito, candidato à reeleição, ele se dirigiu até a casa deles, houve aquelas gravações no âmbito da prefeitura, depois na casa, e ele pressionou esses 2 candidatos, essas 2 pessoas que eram líderes partidários, para que eles o apoiassem na candidatura à reeleição. Tá? Então esse é o primeiro fato. Eles não concordaram, tá? Eram de partidos adversários, e o doutor Mário Cono, ele inclusive com vistas, tá? Ele se manifestou, salvo engano, pela invalidade desses depoimentos, tá? Prestados em juízo, justamente pela parcialidade. Mas o meu argumento foi no sentido de que não houve a contradita na espécie e que em sede recursal houve essa arguição. O segundo fato é em relação a um servidor da prefeitura, tá? Esse servidor da prefeitura, ele, segundo se alega, ele recebeu a proposta do prefeito para que se adesivasse o carro desse servidor e em troca ele ganharia horas extras, ganharia cerca de R$3.000, R$2.000 e pouco, R$3.000 em horas extras. Tá? E não ficou comprovado nesse sentido. E o terceiro fato constitui justamente a inserção de horas extras, de gratificações, de bonificações para todos os servidores da prefeitura, que também não restou, a meu sentir, não restou comprovado. Mas, senhor presidente, então, de forma espontânea, apresentar adendo ao voto com a finalidade de melhor esclarecer alguns fatos. Importante ressaltar que a petição inicial adequa os fatos no artigo 41A, Lei das Eleições, e artigo 22, incisos 14 e 16 da Lei Complementar 6490. Em relação ao item 1, que é o da suposta promessa de continuidade de contratos de transporte escolar em troca de apoio político, enquadrei o fato no artigo 41A da Lei 9.504/97, uma vez que houve a promessa aos motoristas do transporte escolar de Milson e Edmilson, no sentido de que se procedesse à proposta da troca do apoio político à prorrogação dos contratos de transporte. No mesmo tempo, pontuei que restou caracterizado também o abuso de poder político. Em relação à dupla caracterização, são mister algumas ponderações. A primeira delas é que se trata de um só fato que foi caracterizado na inicial em 2 artigos e no voto de igual forma. Senhor presidente, até que pode ser possível que ocorra essa dupla incidência. Mas no caso concreto, há necessidade de retificar o voto, Isso porque o oferecimento da vantagem não foi com o fim de obter o voto dos motoristas, isto sim para obter o apoio político dos motoristas. Consoante restou assentado na transcrição insta ao voto. Esse elemento subjetivo específico do tipo, esse dolo específico, com o fim de, aliado ao elemento normativo obter o voto, procede automaticamente à classificação da situação tipificada no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490, ou seja, abuso de poder político e não naquela situação descrita no 41A
na Lei 9.504/97. Nessa seara, não há possibilidade de aplicação da regra da razoabilidade. Nesse sentido, procedo à retificação do voto e, ademais, para que se dê a condenação de Joel Ferreira e Edmárcio Moreira da Silva, a cassação do diploma e aplico a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. São essas as retificações, senhor presidente. Eu fiz essas retificações, senhor presidente. Se esses colegas estão lembrados, não precisa de esclarecer mais não, né? Perfeito. Não, é o seguinte, porque eu inseri na 41A e foi multa. Eu apliquei razoabilidade e não, eu reconfigurei agora, não é o 41A, eu entendi que era um abuso de poder. E por isso que foi uma sanção, inclusive uma sanção mais grave. Então o senhor está negando o provimento ao recurso? O nosso recurso? Sim. Sim. Sim, perfeito. Aquelas pontuações que nós houvermos feito, inclusive Vossa Excelência teceu uma pontuação acerca dessas classificações, não sei se se recorda, né, acerca até da aplicação da razoabilidade do preceito secundário do 41A. Está dando provimento. Eu dou provimento. Não. Não. Está na captação ilícita. Veja bem, posso contribuir, presidente? O doutor Peleja, o que consta do relatório, é que os então demandados foram condenados em primeiro grau por captação ilícita de votos e abuso de poder político e econômico, ocasião em que foi aplicado as penas de cassação dos diplomas e declarando a inelegibilidade apenas de Joel Ferreira. Pelo voto de Vossa Excelência agora retificado, a conclusão continua exatamente essa. Eles continuam cassados e o Joel Ferreira continua com a declaração de inelegibilidade. De modo que os recursos dos então representados, que objetivava a sua absolvição, está sendo negado o provimento por Vossa Excelência. Negado. Perfeito. E o recurso da coligação também está sendo negado por provimento, porque a coligação, ao que parece, queria a condenação dessas pessoas também por outros fatos. Exato. Então Vossa Excelência está negando o provimento, correto? Mas o que acontece? A maioria está com o voto Não, sim, do Dr. mas Mário. só para entender, né? Vossa Excelência está negando. O doutor Mário, em contrapartida, está provendo os recursos dos demandados para o fim de absolvê-los das imputações. E negando, obviamente, provimento ou declarando prejudicado o recurso dos então representantes. Me parece que o quadro é esse. Só né? tem uma questão que, pelo que eu entendi do voto do eminente relator, é que como ele está afastando a captação ilícita de sufrágio, eu penso que nesse caso é um provimento parcial. Ainda que não o suficiente para reformar a decisão. Porque um dos fundamentos legais está sendo afastado. Não é isso? Então é um provimento parcial, mas que não altera o resultado final. Então eu vou acompanhar agora o voto retificado do relator, se for nessa linha, para prover parcialmente o voto, prover parcialmente o recurso dos representados, ora recorrentes, Joel Ferreira e Edmárcio Moreira da Silva, reconhecendo o abuso de poder político, porém também afastando a captação ilícita de sufrágio. Enfim, estou acompanhando a íntegra do voto do relator
modificado. Se o voto relator não está alterando as sanções que foram aplicadas em primeiro grau, ainda que ele o esteja fazendo sobre um outro fundamento, né, eu acredito que ele está negando o provimento, mas ele está adotando fundamentação própria. Mas essa é a declaração de resultado do presidente. São dois né? recursos. Mas o porquê do provimento parcial? Porque ele estava sendo condenado por 2 motivos. Um dos motivos, que é a captação ilícita de sufrágio, está sendo afastada. Então, ainda não obteve o resultado que ele queria, mas foi um resultado mais benéfico. Eu entendi. Entendeu? Então o provimento é parcial, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque são penas distintas. São penas distintas. São penas distintas, exato. Vossa Excelência tem razão. Doutora Vanessa, por gentileza. Senhor presidente, fazendo um retrospecto do que foi apresentado por todos que me antecederam, eu estou de acordo com a análise probatória feita pelo eminente relator, no qual ele entendeu como abuso do poder político a coerção dos então motoristas que prestavam serviço ao município em troca do apoio político e como não foi prestado esse apoio político, no primeiro momento em que o prefeito teve a oportunidade, rescindiu o contrato administrativo, abusando assim do seu poder político. E de modo que eu compreendo essa atitude dentro dos limites do abuso do poder político e acompanho o relator com parcial provimento. Senhor presidente, só para relembrar e talvez até para a plateia saber, eu dei provimento ao recurso de Joelson porque são 2 pessoas que teriam sofrido essa hipótese de pressão. Uma, candidato a vereador por outro partido. Então eu achei estranho demais. Eu acho que se você já é um candidato, como é que você vai receber pressão de outro para votar no candidato de outro partido? E o outro, a gravação que foi colhida foi após as eleições, quer dizer, uma coisa, e também somente, não sei se chegou a ser após as eleições, mas foi justamente para o candidato a vice do partido opositor, o que gera também suspeição nessas provas colhidas. É só para relembrar um pouquinho quais foram os motivos que me levou a afastar essa prova do dolo e levar à absolvição. Eu vou pedir vista para melhor estudo da matéria diante da divergência estabelecida, né, 3-3, para ter oportunidade de exame das provas. Julgamento suspenso. Antes de encerrarmos aqui, eu gostaria de franquear a palavra ao Dr. Hélio e eu quero novamente cumprimentar o trabalho que ele vem realizando, uma valorização dessa jurisdição, né? A universidade, no caso a Unic, da Beira Rio, tendo aí o 10º semestre, né, presente, na disciplina Direito Político Eleitoral. Nós precisamos tomar a rédea desse país. Para isso, nós precisamos, obviamente, do conhecimento, e vocês estão tendo a oportunidade de ter na faculdade. Eu estou como presidente do COPETREL, portanto, do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, e nós fizemos uma proposição ao MEC para ser introduzida em todas as faculdades de Direito a disciplina Sistema Eleitoral, justamente para permitir
que os futuros profissionais, né, do direito saiam da faculdade capacitados com esse sistema tão importante. Aliás, é o primeiro sistema importante, porque eu sempre digo, o processo político, a cidadania, diferentemente de outras áreas de especialidade, ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e seja você goste ou não goste, todos nós sofremos, né, um reflexo direto na nossa vida, né, porque a organização da vida em sociedade cabe ao Estado, e o Estado, obviamente, se faz presente pelo sistema político, né? Então, nós temos que interessar, estudar, né? Porque só assim que nós teremos uma garantia realmente, uma perspectiva de dias melhores e sairmos dessa escravidão da ignorância, né? Então, vocês estão de parabéns, que são alunos que em breve estarão formalmente, né, considerados formados, e tiveram essa oportunidade na faculdade de estudar o sistema político e eleitoral. Aqui nós que estamos aqui ocupando assento, com certeza nós não tivemos essa oportunidade, né? E isto, obviamente, torna-se caro a todos nós que temos que nos debruçar ao estar investido nos cargos, né, aqui estamos ocupando agora no momento, de estudar. Então, e vocês já estão saindo à frente, né? Vocês tiveram essa oportunidade e conta aí com a valorosa contribuição do professor, né, um entusiasta dessa jurisdição. Não menosprezando as outras jurisdições, mas eu sempre tenho dito que a jurisdição eleitoral é a de maior abrangência. Nós temos uma clientela permanente no sistema de 147 milhões de pessoas, que são os cidadãos eleitores, diferente do que sucede na Justiça Estadual, do que sucede na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Militar. A Justiça Eleitoral, portanto, está presente em cada lar, né, de qualquer pessoa nesse país. Então, por isso que é bastante importante nós estudarmos e valorizarmos essa jurisdição especializada. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor juízes membros, ilustríssimo procurador regional eleitoral, advogados, alunos e alunas bacharelandos em Direito, ocupo a tribuna aqui mais uma vez para, em nome da Universidade de Cuiabá, professor Marco Lorga, que é hoje o coordenador, professor Schomer se aposentou, para poder agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral pela acolhida e pela parceria. E eu faço em nome da Escola Judiciária Eleitoral, aqui comandada pelo Dr. Ricardo, Dr. Ulisses Rabaneda e da professora Janes, que sempre nos recebem com muito carinho e com muita atenção. Não só isso, todos os outros servidores. Hoje a gente fez uma visita mais estendida, atrapalhamos o trabalho na SJ, na CCIA, andamos por todos os setores da Justiça Eleitoral. E, mais uma vez, a Universidade de Cuiabá agradece, parabeniza esse tribunal pelo trabalho que ele vem realizando, no sentido de proporcionar cidadania a todos nós mato-grossenses. Hoje, já é o adiantado da hora, nós estamos aqui desde as 2 horas, andamos por todo o tribunal, né? Então, não se delongando, mas, mais uma vez, agradecendo e nos colocando à disposição para outras parcerias, no sentido do melhor entendimento do que é a melhoria na democracia brasileira. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Pleno e a todos os servidores do TRE. É o nosso agradecimento. Muito obrigado. Então, mais uma vez, eu agradeço, em nome de todos os colegas aqui presentes, essa visita honrosa nesta tarde, né? E espero que tenha sido produtiva, né? E é assim, insistindo, estudando, né, dialogando, é que nós iremos propiciar realmente dias melhores. A nação precisa de todos e de cada um aqui presente. E, como disse, é só com uma dedicação, um esmero, uma atenção, né,
que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Meu muito obrigado a todos e declaro, portanto, encerrada a presente sessão.